Muito bem, meus caríssimos irmãos de fé, só um esclarecimento no início dessa nossa reflexão, que se você está querendo fazer homilia, então você tem que buscar o sentido catequético do Evangelho e menos os sentidos literais. É porque muitas vezes você fica querendo explicar a primeira leitura, explicar o Salmo, explicar a segunda leitura, e aí vai para o Evangelho. Então a celebração da palavra, ela se transforma numa aula, e numa aula enorme, né? Quase um simpósio, né? Daria tempo para ficar o dia inteiro, a noite inteira, com aqueles pontos que vocês muitas vezes tentam colocar nessa celebração da palavra. Então, a celebração da palavra não é para ter aula. Se nós queremos dar aula de teologia, então monte uma turma e funde uma escola de teologia. E aí você vai estudar os assuntos específicos daquela área teológica. A homilia é uma conversa familiar. Então, essa homilia, essa reflexão que se faz dentro da missa ou na celebração da palavra, é um momento catequético de explicação da palavra de Deus e do conjunto, do sentido que tem todas as leituras e toda a liturgia do dia em si. Não é tanto a leitura isolada, mas a leitura no seu conjunto. E, observando esse conjunto, você pode falar de vários aspectos dessa liturgia própria do dia, da leitura que aparece, de um tema que pode ser sugestivo naquele momento, enfim. A homilia lhe leva e lhe abre para um leque muito grande de assuntos. Na homilia você não está preso a algo, não está preso, eu tenho que fazer a reflexão sobre a primeira leitura, eu tenho que fazer a reflexão sobre o Evangelho. Não, você tem que fazer a reflexão daquilo que o Espírito Santo lhe suscita. E isso, para que você consiga, então você vai se preparar com antecedência para fazer esta reflexão bem feita da palavra de Deus, uma reflexão que não seja vazia, uma reflexão que transmita algo para os seus espectadores. Então era essa a observação que eu queria fazer antes de nós darmos continuidade a esse vídeo de hoje. E veja aí também as leituras para esse domingo da Epifania do Senhor. Então hoje nós estamos vivenciando um domingo especial no tempo litúrgico da igreja, dentro do tempo do Natal, que é a Epifania do Senhor. E o que é Epifania? Epifania é a manifestação de Deus. Deus se manifesta no Natal, e agora, uma semana depois, que nós celebramos o final, digamos assim, o encerramento, né, da oitava do Natal. Já são 2 semanas que se passou desde o dia 25 de dezembro, que é o dia que a igreja escolheu para celebrar o Natal. Então, nós poderíamos nos perguntar, Deus já não se manifestou suficientemente? Nós ainda temos que celebrar mais um domingo dessa manifestação de Deus. Já celebramos o Natal, celebramos 8 dias depois, na oitava do Natal, e agora mais uma celebração que expressa essa manifestação do Senhor. Sim, a igreja, ela uniu 2 sentimentos, digamos assim, ou talvez seja melhor dizer, o sentir de 2 igrejas, né? A igreja oriental e a igreja ocidental. A igreja latina, que tem essa data própria para celebrar o Natal do Senhor no dia 25 de dezembro, essa igreja do Ocidente, que tem como chefe principal o Papa, né? A figura de Pedro, que reina no meio de nós, que reina na igreja, esta igreja de rito romano. Temos outros ramos católicos das igrejas orientais, e para elas o Natal não é propriamente no dia 25 de dezembro, mas no dia em que os reis magos, como tradicionalmente nós acreditamos, que eles foram lá para visitar o menino Deus e dar-lhe presentes. Então, neste dia se celebra o Natal do povo do Oriente,
E a Igreja Romana, ela quis unir esses dois momentos e não excluir nenhuma das celebrações, mas acrescentar esta data também às suas celebrações e ao seu calendário litúrgico. Por isso nós celebramos a Epifania. A Epifania nada mais é do que o Natal dos orientais, mas nós damos outro nome para que possa ser também catequético. E é providencial, porque não sem motivo, nós também temos um significado muito especial para esta celebração. Porque nessa celebração, na consciência da Epifania, de um Deus que se manifesta aos povos, se manifesta às nações, que nós sabemos que Jesus Cristo não veio somente para o povo de Israel, mas ele veio para toda a humanidade. E nós já vemos isso expresso no Salmo responsorial, quando se diz no refrão: as nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E estes magos, estes sábios do Oriente que vêm guiados por uma estrela, eles estão exatamente vindo do Oriente, vindo de uma terra distante e vindo de uma terra pagã. Porque os pagãos, eles não estão excluídos da salvação. Os pagãos, pela luz dessa estrela, que é Jesus Cristo nas nossas consciências, Jesus Cristo que vem ao nosso encontro pela luz natural da nossa razão, pelas nossas inteligências. Uma luz brilha quando a nossa inteligência consegue entender e compreender, não o mistério na sua completude, na sua totalidade, mas consegue se aproximar da verdade. E a verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele que disse, com as suas próprias palavras, aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e eles transmitiram essa verdade para nós, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, caminho, verdade e vida, é aquele que nasce, é aquele que se apresenta a nós, é aquele que se manifesta para toda a humanidade, não somente para pessoas escolhidas ou para um povo escolhido. Se apresenta para eles, sim, mas a partir deles para toda a humanidade. Por isso o profeta Isaías diz assim na primeira leitura deste domingo, né? Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando de longe com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Deus se alegra, seu coração vibra, o coração de Deus bate forte quando ele vê os filhos e as filhas se aproximando com alegria. E os filhos trazem riquezas. Os filhos trazem as riquezas das nações. Quais são as riquezas das nações, as riquezas dos nossos povos, a nossa própria riqueza que nós temos para oferecer para o Senhor? Os magos, estes sábios que souberam pela ciência natural, observando a natureza, observando os fenômenos que estão à nossa volta, eles conseguiram se aproximar de Deus, conseguiram se aproximar de Jesus Cristo. Nós também somos capazes de fazer essa experiência, seja na universidade, seja nos estudos acadêmicos. Nós somos capazes de podermos alcançar, pela luz da nossa razão, essa fé em Jesus Cristo, esta fé em um Deus que se faz homem, em um Deus que se faz humano. E estes presentes que os magos trazem para o menino Jesus, nós também somos chamados a trazer esses presentes ao menino Jesus neste dia da Epifania do Senhor. No dia que o Senhor se manifesta, nós somos chamados a fazer este papel de sábios, né? Aquele que tem a sabedoria infusa em si, essa sabedoria que vem do alto,
essa sabedoria que vem do Espírito Santo, nós somos chamados a partir desta sabedoria, oferecer a Jesus presentes. Os magos, os sábios do Oriente ofereceram ouro, incenso e mirra. O ouro dispensa comentários, dispensa apresentações. Nós sabemos para que serve o ouro e sabemos que o ouro é próprio dos reis, da realeza, da nobreza. É um sinal de reconhecimento desta realeza do menino Jesus, dizendo que ali diante de nós está um rei. Da mesma forma, o incenso que nós oferecemos para render graças e bendizer a Deus em sacrifício de louvor, em oração, reconhecendo a divindade de Deus. Para os deuses se ofereciam o incenso, e quando os magos colocam incenso diante de nosso Senhor Jesus Cristo, o menino Deus, estão reconhecendo também que ali está Deus, está o Rei, está Deus. Quando eles oferecem a mirra que é extraída de uma planta muito forte, de uma planta que, apesar da seca, ela continua dando frutos. Ela é usada aqui nesse evangelho, no evangelho que nós lemos na liturgia de hoje, o evangelho de São Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Então, nesse evangelho, quando se usa a mirra, está se usando no sentido da humanidade de Jesus. Jesus é rei, Jesus é Deus e Jesus também é humano. Esses magos foram guiados pela luz da sua razão, guiados por um impulso que o próprio Deus coloca no coração de cada um, que é a própria inteligência, essa inteligência que ilumina a vontade, que faz com que caminhemos para Deus. Eles vieram impulsionados por esse desejo de adorar a Deus. Viemos adorar o menino Jesus. Ao verem de novo a estrela, já quase no finalzinho do evangelho, né? Eles dizem: os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Então, esses três presentes são sinais deste reconhecimento, sinais da adoração destes povos que estão aí representados nesses três sábios do Oriente. Os pagãos puderam ser guiados pela razão, guiados por esta luz que brilhou para eles, principalmente uma luz forte que brilhou para os pagãos, que foi a luz da pregação do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, pregando para os pagãos, pregando para os gentios, conseguiu trazer estes pagãos para a luz e guiá-los até Jesus Cristo. E estes pagãos, depois de conhecer a verdade sobre Jesus, foram capazes de adorar a Deus e oferecer este reconhecimento do ouro, porque Deus é rei, do incenso, porque Deus é Jesus Cristo, é Deus, e o reconhecimento da mirra, porque Jesus Cristo é também verdadeiramente homem, humano, veio para sofrer. Assim como esta planta que doa a mirra para ser este símbolo, esta planta que resiste à seca, esta planta que dá frutos também na sequidão, Jesus Cristo vem para morrer. E esta árvore da vida que é a cruz, apesar de parecer uma árvore que não dá frutos, ela dá muitos frutos, porque são frutos de salvação. E nós devemos ser capazes de oferecer esses presentes para Jesus Cristo. Quando hoje nós somos capazes de oferecer ou não estes presentes, depende daquilo que nós aceitamos ou não de Deus. Algumas pessoas aceitam que Jesus Cristo é rei, outras pessoas não aceitam que ele é Deus, não aceitam que ele é humano. Uns não aceitam que ele é rei, aceitam que ele é Deus, mas rei não, ainda não. É um Deus bom,
um Deus que pode nos ajudar, mas quem é rei da sua vida é a própria pessoa. A pessoa se rege por ela mesma. O seu reinado é um reinado pessoal. Não é Deus que reina na sua vida. É a própria pessoa que vai reinando e guiando, conduzindo a sua vida, fazendo as suas escolhas e etc. Reconhece Jesus como Deus, mas não reconhece Jesus como Rei. Outros querem apenas os benefícios. Reconhecem Jesus como Rei, querem impor muita coisa, porque estão aí se beneficiando dos méritos de Jesus Cristo e se aproveitando dos benefícios de estar ao lado deste Rei. Mas por trás fazem coisas horríveis, fazem coisas horrendas, porque não aceitam o presente do incenso, não aceitam que Jesus é Deus. E outros querem apenas a parte divina, a parte real, não querem a parte humana, não aceitam que Jesus veio para sofrer, não aceitam que Jesus veio para dar a vida por causa dos sofrimentos e os pecados da humanidade. Os pecados não só de ontem ou de hoje, mas os pecados de toda a humanidade, no presente, no passado e no futuro. E muitas vezes, por não compreender este mistério, terminam não aceitando. Então nós precisamos, apesar da nossa pouca compreensão, aderirmos ao Senhor com fé, como diz a oração da solenidade de hoje, né? Ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, aos povos, a toda a humanidade, guiando-as pela estrela, essa estrela da razão, esta luz da razão, concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé. Outra luz que também brilha nas nossas consciências, que também brilha na nossa existência. A fé e a razão. Duas luzes que devem caminhar juntas. Fé e razão não são inimigas, mas são duas companheiras de viagem do ser humano. Duas companheiras que devem levar o ser humano a Jesus Cristo. Contemplar-vos um dia face a face no céu. Esse é o pedido da igreja para toda a humanidade nos dias de hoje, com esta solenidade. Que hoje revelastes, ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, concedei aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Nós seremos dignos de contemplar o Senhor face a face, no esplendor do céu, se nós formos capazes de reconhecê-lo nas pequenas coisas do dia a dia, que Ele é Rei, que Ele é divino, mas que Ele também é humano. Este Deus, que é Rei da nossa vida, que é Rei da nossa história, é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Deixemos que este Senhor da vida reine nos nossos corações, reine nas nossas consciências, reine na nossa vontade, reine em tudo aquilo que nós fazemos, nas nossas decisões positivas, nas nossas decisões também negativas. Muitas vezes é preciso deixar de fazer para fazer a vontade de Deus, ou fazer o bem para poder fazer a vontade de Deus. Como diz São Paulo, a segunda leitura da missa de hoje, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho, por meio desse anúncio. Jesus Cristo veio para todos, não veio apenas para os judeus. Os pagãos, todos os povos, toda a humanidade tem o direito de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, porque todos eles foram admitidos por Deus, pelo Espírito Santo, à mesma herança,
todos são herdeiros de Jesus Cristo. Todos são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. E a exemplo de São Paulo, nós precisamos sair do nosso comodismo e ir ao encontro daqueles que ainda hoje não conhecem suficientemente falar, não conhecem nem ouviram falar de Jesus Cristo. Não basta simplesmente conhecer a figura, é preciso conhecer em essência quem é Jesus Cristo. Isso não se faz com palavras, isso se faz com exemplos. Esse é o grande mistério da celebração do dia de hoje, e que neste dia da manifestação de Deus, os cristãos também possam se manifestar ao mundo, sair da toca. Os cristãos hoje eles estão acomodados, escondidos dentro de suas casas, com medo, não sei de quê. Não tenhais medo, nos disse Jesus Cristo. Então é preciso sair, ir ao encontro das pessoas, falar aquilo que está no seu coração e aquilo que está de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os caríssimos irmãos de fé, até o nosso próximo vídeo, que neste domingo da Epifania do Senhor, Ele esteja cada vez mais forte, brilhando em nossas vidas. Grande abraço a você e até lá.